Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um Franquias, o podcast que traz dicas, insights e muito mais sobre o franchise no Brasil. E hoje temos um convidado muito especial, Rodrigo Abreu, CEO da Alpha Graphics no Brasil, diretor de marketing na ABF, Associação Brasileira de Franchise, e diretor no Sindigraf, uma pessoa com muito conteúdo para trocar ideias, dicas, para falarmos não apenas sobre o franchise, mas falarmos um pouco sobre o segmento gráfico, um segmento que poucos pensam em investir quando o assunto é franquias, mas é um segmento que não deixa de crescer. Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias, a escolha certa do melhor negócio. Franquias, com Jacques Greenberg. Rodrigo, seja bem-vindo ao Franquias. Obrigado, Jacques. Boa. Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu projeto. Deixar também dito que o seu livro nos ajudou muito na Alpha Graphics nos nossos recentes ótimos resultados. Obrigado pelo seu conteúdo. Que legal, eu que agradeço. O livro 84 Perguntas que Vendem é consagrado a um best-seller, está na 5ª edição, e agradeço o feedback. Para nós é muito importante para continuar, produzindo, continuar atualizando esse material. E falar em livro, Rodrigo, eu já gostaria de começar que às vezes tem aqueles rumores, que o material gráfico vai acabar com a tecnologia. E eu ainda sou uma pessoa que adoro cartão de visita impresso, adoro livro impresso para poder rabiscar. Eu tenho até uma coisa comigo mesmo, quando alguém me fala, já que você me empresta um livro, eu falo, não, eu compro um novo e te dou de presente, porque o meu não volta, está rabiscado, está com os meus comentários, cardápio em restaurantes, A pandemia já foi embora e ainda tem restaurantes que continuam apenas com QR Code, o menu no QR Code. E eu falo, cara, eu saio para almoçar no domingo, para jantar no sábado, eu não quero o celular. Não me obriga a tirar o celular do bolso, acessar QR Code. E, na sua opinião, não só como CEO na Alpha Graphics Brasil, mas também como diretor no Sindigraf, como que você vê esse cenário gráfico hoje no Brasil? Jacques, eu respondo essa pergunta desde mais ou menos 90 a 94, tá? Eu venho, antes da Alpha Graphics, já vinha da indústria do papel. Então, desde que começa a internet, aqui no Brasil, comercialmente, em 94, eu recebo essas previsões principalmente de pregadores do apocalipse de algumas indústrias, sobre o fim do papel. E é natural que o papel deixa de ser relevante para alguns usos com o avanço da tecnologia, um formulário contínuo como nós tínhamos, ou mesmo impressão de faturas de cartão. Então, para uma série de mercados, o papel deixa de ser relevante. Mas para outros mercados, o papel nunca deixou de ter tanta importância. E desde assuntos simples, quando você fala, o próprio cartão de visitas, não imprimo mais cartão de visitas, agora eu faço tudo no LinkedIn. Eu costumo dizer, o fato o cartão de visitas ser mais um ativo de marketing para a pessoa ser lembrada na hora que você chega em casa, voltou de um evento, conheceu 100 pessoas, você vai no final contactar aqueles 5, 6 que te deram o cartão de visitas, que é quem você vai lembrar. Sobre livros, a adição de livros digitais, sejam por Kindle ou por audiobook, por qualquer outro recurso, eles vêm a somar e não a substituir. O livro impresso nunca vendeu tanto, nunca cresceu tanto. Até porque a impressão, principalmente com a evolução da impressão sob demanda, permitiu que a gente trouxesse para publicar livros milhões de autores que não tinham a chance de publicar no método antigo de publicação, por exemplo. Então, a evolução do mercado gráfico permitiu edições de menores tiragens, edições de tiragem
1 a 1, impressão sob demanda de uma forma geral. Então, trouxe milhares de histórias novas para serem contadas. E tem uma parte importante também, Jacques, que é sempre importante dizer, quando falam dos nossas crianças, nossos jovens. Eu tenho 2 crianças em casa, um de 8 e um prestes a fazer 12 anos, e a turma acha que agora vai ser tudo tablet, a educação vai ser tudo digital. Não existe isso. Os livros vão mudar o formato? Eles vão ter integração com os meios digitais, através de QR Codes, através de realidade aumentada, através de short URL, quer dizer, qualquer coisa que tenha continuidade, o livro impresso tendo continuidade com o digital, mas jamais sendo substituído. E, por fim, nessa questão, eu gosto de destacar o seguinte: há pesquisas de neurociências muito claras que destacam que uma leitura no papel ela é muito mais, além de interessante, muito mais impactante para o nosso conhecimento, para o nosso cérebro, do que o digital, porque tem menos interferência, tem menos interrupções, você tem uma concentração maior. Então, no aspecto, de uma forma geral, as oportunidades para o mercado gráfico não param de crescer. Que legal, Rodrigo. E eu acredito bastante, e até pensando aqui, né, nós temos muitos investidores, empresários do segmento do franchise ou não, né, que acabam acompanhando, né, seguindo o podcast Franquias. E a Alpha Graphics, ela produz um material impresso, ela tem uma gama, né, de produtos disponíveis, além de qualquer outro tipo de material, mas além de cartões, convites, papelaria, folders, folhetos, formulários e receituários para médicos, dentistas, catálogos, menus, materiais de apresentação, inclusive até livros que nós estávamos falando, que hoje não há necessidade de fazer impressão em offset, imprimindo milhares de exemplares. Eu posso ter um livro contando a história, a minha biografia, a história da minha empresa, né, e tirar uma tiragem de 30, 40, 50 exemplares com Alpha Graphics. Essa personalização ela é muito legal e importante nos dias de hoje. Eu posso fazer um evento e ter um material customizado para aquele evento. Isso engrandece a marca que produz, né, que irá criar aquele evento, por exemplo. E eu, no mundo das palestras e consultoria, nada melhor do que participar de um grande evento, como teremos dia 10 de dezembro, aqui no Centro de Convenções Rebouças, organizado pela KLA Eventos. Somos em 12 palestrantes, né? Estarei lá ministrando palestra junto com Monja Cohen, grandes nomes aí de palestrantes do Brasil, organizar num único sábado. E o que é legal, o material, bloco de anotações, tudo isso são materiais personalizados que a organização produz, né? E isso engrandece o evento do que aquele material personalizado. Eles podem colocar o nome do evento. Não estou falando só com o logo da empresa que você faz milhares e guarda em estoque. Eu estou falando personalizar mesmo, colocar o nome do evento, a data, já impresso de acordo e imprimir a quantidade. São 708 participantes, imprime 708 materiais. Essa personalização, na sua opinião, e que a Alpha Graphics permite, é um dos grandes diferenciais nos dias de hoje para empresas, para profissionais autônomos. E como que você vê essa visão? Porque, na minha, eu percebo que poucos descobriram esses diferenciais. Eles ainda estão... É capaz de ligar na Alpha Graphics e querer imprimir o padrão, né? E daí eles não percebem esses pequenos diferenciais que lá no final, com o cliente final, faz toda a diferença. Maravilha. Sabe que hoje a Alpha Graphics ela é líder globalmente em impressão sob demanda de qualquer tipo de material, de personalização. Então, quando a gente fala de livros, hoje a gente já fala de um livro, não mais de 20 ou 30 livros. Então, a gente passa a diferenciar o que é grandes tiragens, pequenas, médias tiragens e a tiragem exatamente sob demanda. Então, se você quiser o seu livro, um livro personalizado, com capa personalizada para a pessoa que comprou, a gente já consegue fazer. Quando pensa num evento, e aliás, conseguimos já, vou até depois a gente conversa, mas, por exemplo, eu poderia te dar um presente, uma edição, você como autor, você merece um livro em capa dura feito para você. Então, uma coisa exclusiva, você ter o acesso a customizar o que você quiser. Isso vale para qualquer coisa.
Um grande evento, e aí falando do que a Alpha Graphics como Mix oferece, quando você chega no evento, a primeira coisa que te entregam ali numa recepção é o seu crachá. O crachá já é um documento exatamente individualizado. O poder de fazer um crachá, e o legal hoje, quando a gente fala em crachá, na Alpha Graphics a gente fala muito um negócio que assim, tudo pode ser feito, do simples ao complexo. Esse é o nosso um dos mantras nossos. O crachá pode ser um simples, mas é muito gostoso entregar para eventos aquele crachá que a pessoa depois guarda de recordação, que ela tem orgulho de fazer uma postagem e guardar como currículo ou por ter feito parte da história dela. E quando você olha o evento, hoje a Alpha Graphics ela consegue entregar, além da questão da impressão, toda personalizada, sob demanda, a gente consegue hoje, isso cresceu muito, principalmente foram lições e investimentos que fizemos durante a pandemia, toda a área de sinalização do evento. O evento tem sinalização, tem um backdrop, tem a parte de recepção, tem eventualmente expositores ali, tudo que é sinalização hoje, e sinalização, eu posso falar de simples banners, há aplicações mais complexas, sinalização no carpete, sinalização no palco, sinalização de uma forma, não só impressa, pode ser digital também. Um evento, Jacques, tem o disparo do e-mail, o evento tem um hot site. Hoje, então, como a Alpha Graphics vê as oportunidades, como a gente vem crescendo, é exatamente entendendo a jornada do produto, não só a impressão, mas se aquele produto veio para nós para ser impresso, volto a citar o evento, a gente sabe que um programa de um evento vai ser feito, e aí o seu livro nos ajuda com isso, como que de uma demanda eu passo a enxergar opções de upselling e de cross-selling e te dizer, Jacques, eu estou vendo que você está fazendo uma programação do evento, que tal fazer o crachá, que tal fazer os outros materiais, que tal oferecer uma bolsa, personalizada para cada participante, você já tem hot site, você precisa de um disparo de e-mail marketing, ou seja, nós fizemos um trabalho de levantamento de tudo que é os pacotes para cada mercado. E da mesma forma que eu te falei de eventos, existe a oportunidade, quando a gente fala, todo departamento de uma empresa precisa de material gráfico, mais ou menos todo mundo precisa, o recursos humanos precisa, o jurídico precisa, o marketing precisa, a área educacional precisa, ou seja, o nosso papel como especialistas no assunto é, de uma demanda sua, que você pediu, tentar gerar outras demandas que muitas vezes você desconhece, não que a Alpha Graphics sabe fazer, você desconhece que é possível ser feito. Então, o nosso trabalho na Alpha Graphics é muito de ficar encantando o cliente para novas possibilidades. Que legal, Rodrigo. E para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, é franqueador, está preparando a sua próxima convenção de franqueados, ou empresário pensando numa convenção de vendas, olha só o que a Alpha Graphics pode fazer por você. Tá? Então já aproveita, tá? Acessa o site da Alpha Graphics, né? É super simples, alphagraphics.com.br, vai aparecer aqui, né? O site alphagraphics.com.br, né? Acessa lá e observa e se encante com a quantidade de serviços que eles podem agregar na organização do seu evento. Aquela parte chata, burocrática, que demora tempo e energia, você terceiriza para a Alpha Graphics. E se ainda não existe uma Alpha Graphics perto de você, é a oportunidade de pensar em uma franquia. Então não perca esta oportunidade. Você ouve Franquias com Jacques Greenberg. Rodrigo, eu gostaria de aproveitar, né, como diretor de marketing da ABF, para falarmos um pouquinho sobre o franchise no Brasil, na sua visão como responsável pela área de marketing. Né? Acabamos de ter, no mês passado, em outubro de 2022, a convenção anual da ABF. Eu queria que você falasse um pouco das novidades, do que foi apresentado e quais são as expectativas do segmento para 2023. Maravilha. Primeiro, fazer uma colocação. Você, como da área de vendas, vai ficar feliz com a minha notícia. Outubro de 2022 foi o melhor mês da história da Alpha Graphics no Brasil em vendas. Opa, então, parabéns.
depois de um susto, de muito sofrimento na pandemia, de reconstrução do modelo de negócio. Tivemos os últimos meses muito intensos, maravilhosos, mas estamos celebrando, e eu aproveito cada momento para celebrar as pequenas conquistas, mas a hora que vem a conquista do maior faturamento da história no Brasil, e são 32 anos de Brasil, isso nos deixa muito felizes. Que legal. E, Rodrigo, desculpa só interromper, então, porque nós precisamos comemorar, gente. Em 32 anos, o maior faturamento da história. Enquanto tem empresas, rede de franquias reclamando, querendo falar, não, a pandemia não passou, crise, investidor não quer, cliente não quer, tem redes fazendo a diferença e alcançando o maior faturamento da história. Em 32 anos, outubro de 2022, a Alpha Graphics bateu o recorde de faturamento, junto com a rede, junto com franqueados. É a rede onde todos ganham, todos ganham. Isso é uma franqueadora que está fazendo mais pelos seus franqueados. Se reinventou, buscou novos caminhos, divulgação e está trazendo essa novidade para juntos comemorarmos. Você, franqueado Alpha Graphics, parabéns! Você fez parte, você faz parte desse sucesso. A conquista é sua. Comemore, grite, traga essa energia para o seu time, porque todos estão de parabéns. Obrigado. Isso, eu fugi um pouco da pergunta inicial que você fez, mas na hora que você falou outubro, como é que foi, me veio na hora um sinal. Tinha que comemorar. E a primeira vez que eu falo isso publicamente, tá? Eu falei numa mensagem para os nossos franqueados na sexta-feira, anunciando, falei para a matriz americana, mas é a primeira vez que eu falo publicamente isso daí. Então, obrigado de novo por esse espaço. E os franqueados foram fundamentais, o time de inovação da franqueadora, o time de marketing da franqueadora, porque tudo fez parte de uma reinvenção. Só que, naturalmente, eu posso, como franqueador, passar tudo aos franqueados, todos os processos, mas se eles não aplicarem na ponta, esse conhecimento não adiantou absolutamente nada. Então, o poder de execução que a rede teve, que os vendedores tiveram, as equipes de produção das lojas fizeram verdadeiras mágicas lá dentro para entregar esse resultado. E melhores meses virão pela frente. Eu tenho, se Deus quiser, boas novidades para traçar com você brevemente. Mas deixa eu falar da BF, então, ali, que foi a 20ª convenção da BF. E a 20ª convenção entrega, junto com uma gestão feita pelo presidente, pelo André Frederik, que foi excelente a gestão dele, e eu acho que todas as gestões têm que ser parabenizada, congratuladas, quando qualquer pessoa que passou por esses 2 anos de pandemia, você conduzir uma associação do tamanho da BF, com a responsabilidade da BF durante esse período, aumentou ainda a responsabilidade e aumenta também, eu creio que as felicitações a ele e a todos os diretores que estiveram envolvidos. Foram muitas conquistas que o franchising teve nos últimos anos. Para frente, eu acredito o seguinte: o franchising, ele é a forma como eu escolhi investir. Eu sou um master franqueado, né? Então, além de ser franqueador do Brasil, da Alpha Graphics, eu sou um master franqueado. Eu respondo para uma matriz americana, tenho o direito de explorar a marca e expandir aqui no Brasil. E eu escolhi o franchising porque ele é principalmente um encurtador de conhecimento. Eu não preciso reinventar a roda, eu não preciso despender de tanta energia para buscar novas soluções. Os caminhos já estão traçados. Criar uma marca sozinha é muito difícil. Então, o franchise ele permite que você tenha uma marca conhecida, beleza, tenha processos desenhados, que tenha transferência de know-how constante. Isso, eu creio, Jacques, que vai ser cada vez mais determinante no futuro dos negócios, porque com a velocidade que as coisas estão se transformando, vai ser muito difícil você estar sozinho no mercado. Você tem que tocar sua operação, focar a sua energia no dia a dia, e nós temos uma geração surgindo, e a geração pós-pandemia, até de pessoas que tiveram, infelizmente, que foram desligadas de empresas ou que preferiram seguir uma vida independente,
vão abrir negócios, vão empreender. E aí o franchising passa a ser a melhor opção, na minha visão, não a única, mas a melhor opção, por causa desse aspecto todo que vem junto com uma marca. Naturalmente, o número de franqueadores não para de crescer, o número de candidatos a franqueados não param de crescer, e aí é extremamente importante que os candidatos à franquia, Jacques, olhem bem, estejam muito atentos com quem vão se aliar, porque os franqueados vão precisar buscar franqueadores que respeitam a história deles como candidatos à franquia, que respeitam a vida deles como pessoas que guardaram o dinheiro para empreender, e vão precisar se aliar a franqueadores que têm um crescimento sustentável e estruturado. Então, o que eu sugiro sempre a candidatos à franquia olhe com muita calma com quem você vai se aliar, é um investimento muitas vezes com o dinheiro da sua vida, então você precisa ter muita consciência na hora de investir num novo negócio. É mais seguro do que ir sozinho, mas é mais seguro quando você tem um capitão ético, um capitão que preza por todos que estão juntos ali no barco, no investimento. Então, vá em frente com o franchising, mas vá com consciência. Que legal, Rodrigo. E para quem quer investir, né? Quem saiu do emprego, se desligou por qualquer que seja o motivo, tem um dinheiro guardado, quer vender um imóvel, quer vender um veículo para investir, mas não conhece o franchise. A BF oferece o curso Conhecendo o Franchise, né? E eu gostaria de saber se você recomenda o curso e quais outros canais para quem quer conhecer um pouco mais antes de ingressar nesse mercado, né? Quais são os conteúdos que eles podem buscar? O conhecimento avançado de franchising, existe um módulo básico para entender o franchising, e eu creio que essa parte de educar a pessoa que vai investir no franchising como alternativa é extremamente importante. Não só Jacques, não só por conhecimento de franchising, que é necessário, eu vou dar algumas dicas específicas, mas porque muitos dos executivos que vêm para investir no franchising, eles eram geralmente especialistas numa área na empresa. E quando você se torna empresário, você passa a ter que cuidar de uma série de outras atribuições que você não tinha no seu dia a dia. Você, como um excepcional executivo na área de vendas, por exemplo, se você se torna franqueado, você vai passar a fazer recrutamento, você vai passar a fazer não só recrutamento, como vai fazer demissão, você vai fazer a parte contábil, você vai fazer contas a pagar, contas a receber, vai cuidar da logística da sua empresa, vai cuidar do caixa, da embalagem. Então, você passa a ter um papel que você não tinha quando você era executivo, e isso é um dos grandes desafios de você tornar as pessoas, ensiná-los a se tornarem empresários. Tá? Na hora de buscar uma franquia, atente, além da questão que eu já falei antes de ter calma, nós temos uma lei que rege o sistema de franquias. É importante os candidatos à franquia conhecerem e saberem quais são também os direitos deles. Um dos que eu mais gosto, como candidatos, inclusive, e um dos que eu mais gosto, dos que eu mais aprecio, é a obrigatoriedade que o franqueador tem de entregar um candidato à franquia a relação de todos os franqueados que estão na rede e os que saíram nos últimos 24 meses. Ou seja, você ter a oportunidade como candidato à franquia de pesquisar quem saiu, por que saiu, o que aconteceu, e assim por diante, é extremamente importante. Então ir atrás de educação como candidato, como empresário, e depois escolher com calma são os passos iniciais. Que legal. E muitas vezes, quem busca investir em uma franquia busca marcas que são conhecidas, que na rua você fala, né? E muitas vezes, por exemplo, Alpha Graphics, que é uma empresa internacional, que só no Brasil tem unidades no Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, mas também tem unidades nos Estados Unidos, Reino Unido, China, Hong Kong, Arábia Saudita.
né? É importante não só buscar aquelas que têm um nome famoso, né? É importante conhecer o primeiro mercado que mais se adapta a você, o que você quer trazer de inovação para a sua região onde você pretende investir, né? E buscar uma franquia, mais do que o nome conhecido, na minha opinião, é buscar uma franquia sólida, aquela que dê o suporte necessário, dê o apoio, e como o Rodrigo acabou de dizer, aquela franquia que mostra, junto com a COF, a circular de oferta, né, que para mim é um dos documentos mais importantes no franchise, ele mostra nos últimos 24 meses todos os franqueados que saíram da rede para você pesquisar, entender se o motivo foi o franqueado, se o motivo foi a rede. Ele permite você entrar em contato com os franqueados que estão atuando, estão trabalhando na rede, para saber quais são as dificuldades. Então, quando eu falo de abrir uma franquia, eu sempre digo que a pressa pode ser um dos seus grandes inimigos, né? Nós somos ansiosos, não podemos demorar, mas temos que ir com cautela, até porque entre a entrega da COF e a assinatura do contrato de franquias tem um prazo de 10 dias, né, que a lei diz que é o prazo para que a pessoa pesquise, entenda, e tem que ser aproveitado esse tempo, tem que ser aproveitado esse momento. Rodrigo, qual a sua opinião na escolha quando alguém pergunta para você, Rodrigo, qual a franquia certa para que eu possa abrir? O que você diria para essa pessoa? Que dica que você traz para quem pensa em abrir uma franquia e não sabe segmento, não sabe o que fazer, está em busca de um negócio? Jacques, essa é uma das perguntas que mais me fazem nos últimos 28 anos que minha de franchising, e é uma das que eu ainda não aprendi a responder direito. Então, eu peço que continuem fazendo, né? Mas, brincadeiras à parte, muita gente me sabe no meu envolvimento nesse setor e fala, cara, o que está dando dinheiro agora, né? O que eu abro? O que está dando dinheiro? Tudo está dando dinheiro e tudo está perdendo dinheiro. Depende como você encara o dinheiro. E o dinheiro vai desde o investimento no início, desde a escolha do negócio. E fazendo uma ponte com o que você falou antes, toda franquia famosa, pode ser uma Alpha Graphics, um Boticário, um McDonald's, um CNA e assim por diante, já teve um primeiro franqueado, já foi uma marca desconhecida, já teve essa construção. Então, as oportunidades das 3 mil franqueadoras que existem no Brasil existem. O cuidado de escolher vem pela marca. Primeiro, antes da marca, Jacques, existe o segmento de atuação. Você tem que ver o que você gosta, o que te dá prazer trabalhar, onde você se vê feliz trabalhando, inclusive na época que não estiver dando dinheiro. Isso é extremamente importante, porque na hora que está indo tudo bem, é mais fácil. Quando vai mal, aquela tua empolgação de trabalhar 12, 14 horas, final de semana, você tem que ter uma relação, eu creio que, com o produto e serviço. E é extremamente importante colocar que o lado do balcão, você como cliente, você como empresário, é diferente. Você ser cliente de uma lavanderia é diferente de você ser dono de uma lavanderia. Você ser cliente de um restaurante é diferente de ser dono de um restaurante. Você ser cliente de uma gráfica é diferente. A dinâmica do outro lado do balcão, ela é intensa. Então, você precisa conhecer o outro lado. E aí, já que tem uma parte boa, tem muitos franqueadores que oferecem aos candidatos à franquia esse test drive, essa oportunidade de conhecer como é o outro lado do balcão. E quando você tiver candidato conversando com franqueados, entender como é a rotina dele, como lojista, como franqueado, é extremamente importante. Talvez essa é uma primeira dica. E depois você olhar na sua região que mercados estão saturados, que mercados não estão saturados, ficar de olho se você entende que aquele ramo de atividade pode ser um modismo ou se é alguma coisa mais sólida e assim por diante. E aí, para finalizar essa parte, você fala da pressa. É uma das grandes ciladas que candidatos à franquia, a pressa em escolher o ramo de atividade, escolher a marca, e a terceira parte, que é importante, a pressa em escolher o ponto comercial.
muitas vezes são esses três tropecinhos que você tem que buscar evitar. São praticamente investimentos sem volta. A hora que você comprou aquela franquia, a hora que você comprou instalou, fez a reforma, colocou naquele ponto comercial, vai ser lá o seu negócio. Então, muita análise, muita calma, fazer com que você tenha uma escolha muito mais pela razão do que pela emoção. Eu até costumo dizer que e ficar de olho em como está sendo oferecido a você a franquia. Se for um franqueador que estiver tratando aquilo apenas como uma venda de um negócio, apenas em busca de uma taxa de franquia e não de uma relação sólida, desconfie e vá atrás de quem trabalha de forma ética e sustentável. Tem muitos franqueadores. A maior parte, graças a Deus, os franqueadores do Brasil têm valores e princípios muito corretos. Busque esses. Que legal. Muito obrigado pelo feedback. Nós temos ouvintes aqui interessados em buscar franquia, que nos acompanham para conhecer mais os diversos segmentos, né? E quando falamos, até voltando aqui, fazer um pouco do merchan Alpha Graphics, em São Paulo, se você fala Alpha Graphics, capitais, todos conhecem. Só que tem potencial também de uma franquia Alpha Graphics no interior, não só em São Paulo, mas em outros estados. Eu estive recentemente em Cuiabá, ministrando uma palestra só para mulheres, né? Um evento feito só para mulheres que querem empreender, né? Em um auditório lindo, maravilhoso, com 480 mulheres querendo empreender. E é um mercado enorme, com uma oportunidade, por exemplo, de uma unidade, né? Uma franquia da Alpha Graphics. O que é importante é conhecer, pesquisar. Franquia é como comprar um imóvel. Você não compra o primeiro que você visita. Você agenda vários imóveis, vários corretores diferentes, várias imobiliárias, porque você sabe que ao comprar um imóvel é um casamento. Você não compra hoje um imóvel para vender daqui a alguns meses, né? Você compra para anos. E franquia não é diferente, né? Então é muito importante conversar, conhecer. E uma das coisas que eu recomendo, ao buscar a Alpha Graphics, você ainda ganha o suporte do diretor de marketing da ABF, alguém que conhece o segmento, que não só para te falar do negócio gráfico, ele pode bater um papo, trazer ideias também desse mercado maravilhoso que é o franchise, porque eu sou apaixonado pelo franchise. Eu digo que franchise não é a segurança do seu negócio, mas elimina, no mínimo, 50% as chances de você quebrar, né, comparado a montar um negócio sozinho. Rodrigo, infelizmente estamos chegando ao final do nosso Franquias de hoje, e eu tenho certeza para você que está aqui nos acompanhando, que você já lembrou de alguém que falou, caramba, essa pessoa precisaria ouvir as dicas, esse conteúdo do nosso convidado Rodrigo Abreu. Então, compartilhe, curta, comente, divulgue esse conteúdo para aquele seu amigo, colega, sócio que gostaria de ouvir as dicas de hoje. E para finalizarmos, Rodrigo, eu gostaria que você deixasse os contatos, né? Além do site da Alpha Graphics, que já falamos, se teria algum outro contato, o melhor caminho é o próprio site. Tem uma aba ali, seja um franqueado, a pessoa preenche o formulário, entra em contato com vocês. Qual que é o melhor caminho para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse mercado que continua crescendo e que vocês estão de parabéns batendo o recorde da história Alpha Graphics no Brasil no mês passado, em outubro? Bom, Jacques, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Mas os grandes suporte que é dado não é pelo diretor de marketing da ABF. Tá? Eu tenho um time... Não, eu gosto de destacar... Nós fomos eleitos pela Pequenas Empresas Grandes Negócios, agora como a melhor franquia no Brasil, em termos, além de 5 estrelas, a melhor rede, que existiam 4 grandes prêmios de Pequenas Empresas, o franqueador do ano, e a Alpha Graphics foi um dos destaques, como cultura, transparência com a rede. O meu time de suporte ele é realmente nota 10. Para falar com a Alpha Graphics, além dos canais que você falou, o e-mail franquias@alphagraphics.com.br está disponível para
uma resposta imediata. E durante o processo de seleção, a gente vai fazer questão que você visite as lojas e fazer questão que você converse com os nossos franqueados. Eles, na verdade, são os nossos maiores vendedores de franquias. Se algum vendedor de franquia da Alpha Graphics tentar te vender uma franquia Alpha Graphics sem levar para conversar com um verdadeiro cliente, com o nosso franqueado, não compre, porque a gente quer que quem fale bem da gente é o nosso franqueado, para que você possa entrar na rede e depois tornar-se também um vendedor de franquia Alpha Graphics. Que legal, Rodrigo, que legal! Para você que está aqui nos acompanhando, meu muito obrigado pela audiência de hoje. Semana que vem temos novos episódios. Rodrigo, meu muito obrigado pelo seu tempo, pelo convite, pela aula que você nos trouxe hoje. Foi de grande valia, um conteúdo valiosíssimo. Muito obrigado, Rodrigo Abreu. Obrigado a você. Conte sempre comigo, conte sempre com a Alpha Graphics. E, por favor, publique mais livros maravilhosos como o que você fez. E também já deixo prometido aqui, cada franqueado que vier para a Alpha Graphics, eu já apresentei com um livro seu que vai ajudar em vendas. Gratidão, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Franquias! Franquias, com Jacques Greenberg.